A chamada República de Alagoas e os ministros chamados podres desgastam o governo. O navio prestes a afundar e Collor percebe isso tarde demais. Fernando Collor, ao decidir governar sem o Congresso em seus ministérios estatais, acaba ficando sem o apoio para aprovar seus projetos de modernização e força o presidente a governar através de medidas provisórias. Algumas delas são barradas na justiça e isso desgasta seriamente o governo, tanto no âmbito da opinião pública quanto dentro do Congresso. Alguns meses depois, Collor convoca o Entendimento Nacional, costurado pelo ministro da Justiça Jarbas Passarinho, onde convoca todos os governadores. 26 dos 27 governadores atendem um pedido. A condição dos partidos para essa proposta do presidente é que Collor desfaça seu círculo de amigos, ou mais conhecido como a República das Alagoas, e loteie o governo entre os partidos. Após denúncias de ministros como do Trabalho, Saúde, e também cai o ex-cabo eleitoral do presidente Pedro Paulo Leone Ramos. Com apenas 29 anos de idade, foi nomeado secretário de Assuntos Estratégicos. Foi acusado de intermediação e desvio de verbas, conhecidos pelo caso PP. Final de março do segundo ano de governo de Collor, e o ministro Jarbas Passarinho deixa o cargo, e Célio Borja assume o cargo, que também já havia sido de Cabral. Para agravar ainda mais a situação, o irmão de Fernando Collor, Pedro Collor, denuncia na revista Veja, em maio de 92, que o empresário alagoano Paulo César Farias é testa de ferro do presidente, e o casco do navio está gravemente danificado. Tais acusações levam a uma investigação que azeda a opinião pública, já insatisfeita com o fracasso dos planos econômicos e a retomada do crescimento do Brasil. A denúncia de Pedro Collor foi para impedir que PC, Paulo César Farias, junto com o presidente, montassem um jornal em Alagoas para disputar com o jornal da família Collor. A mãe dos irmãos em conflito, Dona Leda, afasta Pedro das empresas e alega que o filho está com problemas mentais. 2 anos depois, Pedro morre com um tumor no cérebro. Em vida, após as declarações de sua mãe, Pedro se submete a testes de sanidade mental e lê para a imprensa seu lado de sanidade, onde consta apto para realizar todos os atos de responsabilidade civil, não apresentando nenhum diagnóstico psiquiátrico. Pedro Collor acusa publicamente Paulo César Farias de extorquir empresários, onde 70% era do presidente e os 30% ficavam com ele. Fernando Collor vai à televisão em cadeia nacional pedir desculpas pelo desassossego do fim de semana das denúncias de seu irmão Pedro. E Pedro retruca que ele que deve pedir desculpas pelo escândalo à sociedade causado pelo seu irmão. Dias após as denúncias, é instaurada uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar as denúncias feitas por Pedro, que reafirma que Paulo César Farias mantém um esquema de extorsão, e PC, talvez convicto da impunidade, abusa da ironia em seus depoimentos. Um mês depois, um furo jornalístico feito pela revista Isto É, que diz que as contas da Casa da Dinda, residência de Collor, eram pagas no esquema PC, onde são publicados cópias de cheques fantasmas, e a bomba de abrir crateras bíblicas. O depoimento do motorista da casa, Heriberto França, onde ele relata a ligação entre Collor e PC Farias. O presidente se defende, alegando ser vítima de conspiradores e os cheques são fantasmas, onde ninguém pode reconhecer a natureza de um cheque espúrio. 3 meses após a CPI, os deputados são elogiados pelo rigor da investigação e o relator Almir Lando acusa o presidente em rede nacional. O relatório é aprovado por votação nominal. Este relatório serviu como um pedido de impeachment, apresentado pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A acusação? Simples. A mesma que derrubou Dilma Rousseff anos depois. Crime de responsabilidade. Fernando Collor, pressionado com as denúncias em vários setores, com um ato imprudente, talvez de desespero, ele convoca a nação que saiam de suas casas no próximo domingo, uma peça de roupa nas cores da bandeira do Brasil. E para o horror do presidente, o povo saiu de casa sim, mas vestido de preto. Anos depois, em uma entrevista, o próprio Collor disse que ao ver o povo nas ruas de preto, conclui: acabou.
Decorrente às manifestações, o povo pressiona os deputados a ficarem contra Collor, mesmo algumas fontes afirmarem que Collor tentou coibir alguns deputados para conseguir barrar o número mínimo de votos para a admissibilidade do processo, incluindo verbas para os deputados em troca desses votos. O presidente do Banco do Brasil, Lafayette Coutinho, comanda a distribuição das verbas. Nessa altura, a água estava no convés do navio, mas já era tarde demais. No fatídico dia 29 de setembro de 92, a Câmara votou a admissibilidade do processo de impeachment. O resultado foi uma verdadeira surra. Até mesmo os deputados não esperavam um resultado tão significativo e favorável. 441 a favor e 38 não. Uma observação é que todos os deputados que votaram não após esse período sumiram e seguiram outras carreiras. No dia seguinte, chega ao Senado o pedido de impedimento de Collor e se afasta do cargo por 180 dias para preparar a sua defesa. 3 dias depois, Collor comparece ao Planalto para receber seu pedido de afastamento. Fernando Collor chama o ministro Célio Borja, da Justiça, para conferir o documento e depois olha o relógio, marcando a hora que achava que iria voltar e assina. Foi seu último ato na presidência, às 10h19 da manhã. Em outra sala do Planalto, seu vice, Damar Franco, assume a presidência interina, sabendo que Collor não volta mais. Collor também responde na Justiça Comum por corrupção passiva e formação de quadrilha. Anos depois, ele é absolvido das acusações pelo Supremo Tribunal Federal e pede para julgar o caso. No dia 29 de dezembro de 92, que ficará marcado na história, o advogado de Collor lê sua renúncia com o intuito de impedir de se tornar inelegível por 8 anos. Mas o processo já havia se iniciado. Ao renunciar o cargo de presidente da República, Collor manteria seus direitos políticos, mas o Senado, inconstitucionalmente, fatiou o processo, aceitando a renúncia, porém o tornam inelegível até o ano 2000. Fernando Collor fez uma reforma de Estado muito, mas muito corajosa. Assumir um governo pós-era militar com dívidas enormes e mentalidade popular confusa na hora de escolher políticos, Collor errou. Errou muito, mas foi corajoso. Anos mais tarde, o Plano Real foi implantado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e só obteve sucesso pelo tão odiado Plano Collor. Isso temos que admitir. Embora o Plano Real é simplesmente uma moeda atrelada ao dólar, mesmo com seus defeitos, a nossa moeda conseguiu finalmente derrubar a superinflação. E é isso aí, galera. Concluindo o nosso estudo sobre o Fernando Collor, espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma coisa, deixe nos comentários para a gente poder ter uma conversa sadia, alguma discussão sadia. E espero ter sido imparcial. O objetivo também não foi detonar o governo de ninguém, embora eu acho que com todos esses erros enormes e que fez bastante mal ao Brasil, foi corajoso. Foi algo que o PT lá atrás, na época, queria fazer, não teve coragem de fazer, o Collor fez. Entendeu? A promessa que ele tinha de deixar a esquerda perplexa e a direita escandalizada, ele cumpriu. Pelo menos isso ele cumpriu. Então é isso, galera. Não deixa de se inscrever, deixar um like, compartilhar para aquele amigo que gosta de história. E é isso aí, gente. Um abraço, fica todo mundo com Deus e tchau, tchau.